Senhores e senhoras, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Digo Fala. Hoje, um pouquinho gripadinho, mas dá pra poder trazer alguma coisinha pra vocês aí. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o assunto línguas estranhas, língua dos anjos ou linguagem dos homens. Enfim, Labassuri Cantorá Manaya Vassés Surubuducucu. Quero contar uma história pra vocês antes de eu colocar esse vídeo pra vocês aqui, olha só. Certa vez eu tava na igreja, né? E um cara chegou perto, veio assim pro meu lado, falando umas línguas assim que ninguém entendia, né? Aí as línguas que ele falava era o seguinte, a língua era assim, ó. Labassuricu, turumuducucu, maravussucu, morumuduptu, lamavazussucu, rassurubucucu. E aí então, né, eu congregava naquela igreja, por falta de conhecimento, eu tava ali com o olho fechado e... aquele jeito que o povo fica, né? Aí ele começou a lançar umas profecias pra mim, né? Ele falou o seguinte, olha, eis que Deus está preparando um varão que está no ventre da sua esposa, que esse vai ser para honra e glória do Senhor, esse varão vai vir para poder exaltar o nome do Senhor. Nessa hora eu já até baixei a mão. E começou aí, Labarassuribicucucu, eis que Deus manda te dizer, eis que Deus manda te dizer, vai aparecer para você aí agora o filho que esse varão profetizou. O cara tava falando coisa com coisa, cara. Minha esposa já tava grávida, minha esposa já tava com um barrigão já, tava de 8 meses, nasceu minha filha linda e maravilhosa, e ele falou que Deus ainda iria enviar um homem. E hoje eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Então essas coisas, eu não acredito nessas coisas. Primeiro, que não tem base bíblica. Segundo, que realmente Deus não se manifesta desse jeito, tá? Essa é a minha opinião, baseado na verdade, que a verdade todo mundo sabe que é as Sagradas Escrituras, então, contra a verdade não tem como a pessoa vencer, não tem como a pessoa se justificar. Tem uns camarada por aí, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Tem um camarada por aí que, assim, por ele achar que ele tem um canal grande, né, digamos assim, ele acha que as pessoas que são contra as práticas das igrejas, elas são hereges. Ele acha que por a gente pensar de uma forma diferente, baseado na verdade, ele acha que a gente está falando heresia, ele acha que a gente cria métodos para poder convencer a pessoa de que elas devem sair da igreja, e ainda ele chama a gente de herege. Nada contra essa pessoa, só que ele, depois que eu acompanhei os vídeos dele, ele prega, ensina aquilo que está no Evangelho dos Apóstolos. Está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e até em Atos dos Apóstolos. E nestas passagens todo mundo sabe que são práticas de Velho Testamento e não tem respaldo bíblico nenhum para o que ele ensina. Ele ensina aquilo que ele acredita e que ele aprendeu que é daquele jeito. Mas quando você começa a estudar a sã doutrina, você aprende novos horizontes, você aprende novas práticas, aprende o que Deus quer para as nossas vidas. De maneira nenhuma eu prego heresia e nem muito menos ensino para você que você deve fazer errado. Mas a intenção do meu canal é mostrar para você a verdade e aí você toma sua própria decisão, se você quiser. Só que eu quero que você entenda que todo aquele que pratica a lei está embaixo de maldição. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que quando você é participante destas obras, então você participa também das maldições que são lançadas sobre a vida das pessoas que estão embaixo de maldição. Então, quando eu prego aqui que você não deve participar de certas práticas dentro dessas instituições, é porque eu não quero que você seja participante das maldições que vai vir sobre elas. Não porque eu quero que você saia da igreja, porque eu quero que você... E outra coisa, eu não estou falando isso para poder conseguir seguidor, não. Eu não falo vídeos, eu não crio vídeos no YouTube para conseguir seguidor, não, tá? Eu crio vídeos no YouTube para poder mostrar a verdade para você. Doa quem doer, e não me importa se goste ou não. A minha intenção aqui é falar a verdade. E eu vou fazer isso até os últimos dias da minha vida. Não tem canalzinho grande. Eu não vou nem citar nome, eu não vou nem falar nada, porque a minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar pra você a verdade, independente de quem seja. Se tá errado, eu exponho. Então eu vou deixar pra vocês aí um vídeo do irmão Antônio, pra vocês entenderem sobre as línguas estranhas e língua dos anjos. Primeiro, eu tentei entrar em contato com ele, não consegui, tá? Se alguém conseguir entrar em contato com ele, deixa aqui nos comentários aqui embaixo o contato dele para que eu possa entrar em contato com esse rapaz aí, tá bom? Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero compartilhar com vocês
de uma palavra para trazer esclarecimento. Muitas pessoas estão vindo novas do sistema religioso e vindo para a graça de Deus. E na graça de Deus, elas estão encontrando uns fermentos de pessoas que não têm chamado para edificar a igreja, que mais causa confusão na mente das pessoas do que edificação na fé. E eu resolvi então fazer uma live com vocês. A grande maioria já está liberta desse fermento. As pessoas estão saindo do sistema religioso, aonde há balabachúria, aonde há profeta, aonde eles ficam falando nesta língua estranha, que na verdade não tem base bíblica, e estão chegando na graça. Na graça, alguns que se dizem estar em graça geram esta confusão na mente das pessoas. Eu quero ler com vocês, olha o que disse Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Olha só, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixares conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Olha, amados, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que nós começamos a entender aqui? Que independente de ter o dom de pregar, ter o dom de evangelizar, ter o dom de misericórdia, ter vários dons do Espírito Santo, todas as pessoas em Cristo têm o Espírito Santo. Então, a pessoa já tem o Espírito Santo. Ela não precisa buscar o Espírito Santo. Depois Paulo continua dizendo, ora, versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, e a outro, profecia, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Vamos lá. Não existe no Novo Testamento a expressão falar em línguas como se fala aí fora. No Novo Testamento, quando aparece língua, no original chama-se glossa, idiomas. Em nenhuma parte da Bíblia, falar em língua é recitar um mantra, é murmurar uma linguagem inteligível. Isto é heresia. Todas as passagens de falar em língua, e em especial Paulo só falou com os coríntios que eles eram carnais. Todas as passagens, em especial em Corinto, no Novo Testamento, quando Paulo se refere em outras línguas, está se referindo a outro idioma. Então, o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Esse dom específico para a evangelização, no início da igreja primitiva, quando a igreja estava abrangendo os espaços, o Espírito Santo concedia este dom idiomático para que as pessoas pregassem as vidas que se chegavam ali em Corinto, que era um porto comercial. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes, naquela festa dos judeus,
onde pessoas de vários lugares estavam ali, afluíam para ali, e o evangelho deveria ser pregado. E quando Pedro e os apóstolos falaram, a língua idiomática atingiu várias vidas. Então o que é que Paulo disse? Quando eu orasse em línguas, e isto aqui do original é glossa, é idioma, eu estava orando perfeito, porque eu estaria orando num dom concedido pelo Espírito Santo. Ninguém iria me entender. Claro, se todo mundo em Corinto falava uma língua, eu começava a orar num outro idioma, como os da igreja, e Paulo está falando para o contexto da igreja, como a igreja ia entender? Então eu estava falando em mistério, porque aquilo que você não entende e que eu falo se torna um mistério para você. Mas como foi Deus que me deu o dom, Deus estava entendendo. Então eu estava falando com Deus. Paulo então disse aos coríntios carnais que começaram a orar em outro idioma, estavam se vangloriando. E Paulo estava dizendo, olha, se você ora no Espírito, você está edificando você. Mas o chamado não é edificar você. O chamado é edificar a igreja. O dom é para a edificação da igreja, disse Paulo. Em 1 Epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 1 e 2. O que nós não acreditamos em graça é nesses balabachúrias sem base bíblica, porque não tem. O que se falou lá em Atos foi idioma. O que estava se falando lá em Corinto era idioma, glossa do original. Não é uma língua que eu tenho que balbuciar. Você imagina se Deus vai edificar o meu espírito para que eu precise falar numa língua que eu nem conheço. Amados, se eu tenho que falar alguma coisa, já não é o espírito, é produzido pela minha boca, é carne. Nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não existe orar em língua para edificação espiritual. O espírito do justo está pronto, está edificado. E a contrapartida desta heresia é dizer que nós temos que orar em língua para frear a nossa carne. Ora, e quem não fala então tem carne desenfreada? Ora, quantos cristãos eu conheço que não tem a carne desenfreada e não fala em línguas? Amados, isto é uma heresia que tem que ser combatida, porque ela não tem base bíblica. Hoje, o Espírito Santo não concede dons idiomáticos, porque hoje, em cada nação, as pessoas pregam o Evangelho na sua própria língua. Ora, imagina os senhores se eu começasse a pregar aqui em alemão. Eu estou falando em outro idioma, em glossa. Eu estou falando em outras línguas. Como você do outro lado me diria amém? Agora, Deus pode me levar numa tribo indígena, lá houver uma necessidade de um eleito daquele lá ouvir o Evangelho, e o Espírito Santo vai me conceder o dom idiomático. Eu vou falar em outra língua, glossa, e lá eles vão ouvir. Eu vou ficar maravilhado, e isto vai edificar a minha fé. Não tem nada a ver com frear a carne. Carne se freia com o Evangelho. Paulo disse que a graça de Deus nos educa. Não é falando uma linguagem produto da carne do homem. E Paulo é muito claro quando diz no versículo 10 de 1 de Coríntios, no versículo 10, quando Paulo diz o seguinte: olha os dons, há outra operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há variedade de línguas e há outro capacidade de interpretá-las. Variedade de línguas. Ei! Variedade de línguas, idiomas. Não tem nada a ver com balabachúria.
com creme crack, com sambambaia, não tem nada a ver de me trancar dentro do quarto e ficar recitando um mantra e ficar falando lá, glu, 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 glu. Isso é que nós não cremos. Nós cremos no dom do Espírito Santo. Nós cremos na capacidade da pregação do Evangelho. Falar em mantra, se trancar dentro do quarto, ficar falando Denebias Pracias Joe, isto não tem base bíblica. Consultem o original, é glossa, é idioma, é orar em outro idioma. Se eu orar em outro idioma, em outra língua, o meu espírito ora perfeito. Se eu orar nesses balabachúria, é carne, é pentecostalismo, que não edifica a vida de ninguém, que o conhecimento fica infrutífero, que Deus não recebe. Olha, eu vou ler com você uma passagem bem interessante em 1 de Coríntios capítulo 13, no versículo de número 8, está escrito assim, ó: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, preste atenção, 1 de Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 8, diz assim: o amor jamais acaba. Alô? O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, e havendo línguas, Paulo, para cima deles, e havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. O que é que Paulo está dizendo? Que as profecias iriam desaparecer, iriam ser concluídas. Havendo línguas, elas cessariam. O dom idiomático iria cessar na expansão do Evangelho. Hoje eu não preciso mais do dom idiomático. Deus me dará se houver necessidade. Mas eu faço um curso de igreja e falo um outro idioma. Ou a pessoa faz um alemão ou espanhol e ela pode ir para a Espanha, pode ir para outros os lugares. Olha, diz que havendo línguas cessarão, havendo ciência isso passará. Olha o que diz o versículo de número 9 e 10, eu vou lhe dar essa revelação. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10, leia na tua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Amados, nós não somos edificados por falar balabachúria. Eu conheço pessoas que não são crentes, não falam em línguas, nunca traíram a mulher, nunca beberam, nunca fumaram. E aí, o que é que freia a carne deles? Eu conheço pessoas, nossos irmãos católicos, não falam em línguas, não estão dentro da igreja falando balabachúria, denebias pracias Joe, não fumam, não bebem. O que é que acontece então se eles não falam em língua, não freia a carne? Porque carne, meu irmão, é uma questão de natureza. Existem pessoas que têm tendência ao roubo, à prostituição, ao adultério. Existem pessoas que têm tendência ao alcoolismo. Existem pessoas que têm tendência à droga. E isso não tem nada a ver falar um idioma inteligível, falar um dialeto, porque essa expressão é um dialeto. Natureza humana, cada um tem a sua. Tem pessoas que têm tendência ao álcool, ela não pode ver o álcool. Tem pessoas que não têm tendência a nada. Tem pessoas que têm tendência ao adultério, se deixar ele adultera. Então, eu não tenho necessidade de frear a minha carne, porque os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com ele, meu irmão. Se a sua carne está desenfreada, não adianta entrar para dentro do quarto e falar Denebias pracias Joe. Não adianta
adianta ir para o monte e falar balabachura, creme, crack, samambaia. O que adianta é você mortificar os feitos do teu corpo pelo Espírito. É o que disse Paulo em Romanos. Acompanha, por favor. Tenha uma paciência comigo, que estamos numa live. Romanos capítulo 8, versículo de número 13. Paulo disse o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vocês vão viver. Ora, os feitos do corpo não se mortifica falando denébias. Os feitos do corpo não se multiplica falando praxeajou. Os feitos do corpo se mortificam pelo Espírito, pela confissão do Evangelho. Se eu for adulterar, a confissão do Evangelho em mim deve dizer: eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou uma nova criatura. Quem tem tendência ao homossexualismo deve praticar, e o feito do corpo vai perdendo a vontade, porque mesmo que a carne lute contra o Espírito em nós vencerá os impulsos da carne. Este ensinamento tem base bíblico, está apoiado. Se eu tiver que produzir um som com a minha boca, já não é o Espírito, porque o Espírito é sábio, o Espírito tem uma linguagem compreensiva. Não existe esse negócio de língua dos anjos. Todas as vezes que o anjo foi falar com alguém, falou na língua materna da pessoa. Anjos não falam estas línguas enroladas, anjos falam idiomas. Deus não fala esta língua enrolada, Deus fala idioma. Na graça de Deus nós não podemos receber denébias, praças, Joe. Na graça de Deus nós somos trombetas caras. Nós temos que falar o que a pessoa entende. E Paulo disse com todas as letras que as línguas, os idiomas, glossa, não são sinais para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia sim, a pregação do Evangelho, essa é para os crentes, é a palavra revelada, é aquilo que eu falo. O meu culto a Deus não é numa linguagem de uma língua que eu sequer sei o que é. O meu culto a Deus é o culto racional, é isso que você entende do outro lado, essa palavra que arde no teu coração, que dilacera a alma, que entra na divisão da alma e do Espírito, que faz você se levantar na ousadia do Espírito Santo. É isso que faz frear a tua carne, é isso que te coloca para cima, que te traz energia, que gera poder de Deus na tua vida. Vamos lá, meu irmão, se levante, vamos rebater toda a linguagem que é contra o pacto da graça de Deus. Nós não temos aqui um mantra, nós não temos aqui uma linguagem hindu em que se dobra o joelho. O Espírito Santo conhece a tua voz. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem e elas me seguem, porque o Espírito Santo tem uma linguagem simples e ele quer ouvir a mesma linguagem nos teus lábios. E sabe o que o salmista disse? Ainda a palavra nem saiu da minha boca. Aí sim é o Espírito. A palavra não saiu da minha boca e ele já conhece toda. Tu me ames por detrás e por pelos lados. Ele conhece o meu levantar, ele conhece o meu sentar. Nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, silenciosamente, lá dentro, onde Deus habita no nosso espírito. E quando Deus quer exaltar, não adianta lutar contra, porque serão derrotados. Gamaliel, o sábio doutor, disse isso a quem estava perseguindo aos apóstolos: olha, deixai de mão a esses homens. Se o que eles estão pregando for de homens, perecerá. Mas se o que eles estão pregando for da parte de Deus, vocês estarão batendo contra. Não adianta, porque se o Espírito Santo quer exaltar, quanto mais ataque, quanto mais perseguição, quanto mais se levantarem, mais o Espírito Santo exaltará. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido.
Nós não acreditamos nestas linguagens que estão aí, porque elas não têm respaldo bíblico. No original está lá. Eu consultei o original grego. Todas as expressões línguas em Paulo, todas as expressões línguas em Jesus nos dias de sua carne e nos livros de Atos, no original está escrita a palavra glossa, que quer dizer idiomas, e este dom foi dado para evangelização no começo da igreja primitiva e também nos dias de Paulo. Hoje este dom pode até se manifestar se houver necessidade, mas nunca para outra finalidade que não seja a evangelização.